Bom dia, meus queridos alunos. Estamos se aproximando das nossas férias, agora em julho, né? Então, nós temos essa semana de aula e a próxima semana temos mais só 2 semanas de aula e depois nós teremos as nossas férias. Então, todo mundo aí imaginando o que é que vai fazer das férias. Só que este ano nós vamos ficar só em casa, assistindo TV e lendo um bom livro. Então, o nosso projeto de férias será esse. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as águas americanas. Falando sobre os rios do continente americano, se agrupam em 4 grandes vertentes. Quais são as grandes vertentes, as 4 vertentes? A vertente do Ártico, os rios da vertente do Pacífico, os rios da vertente do Atlântico e a vertente do Golfo do México. São as 4 vertentes. A vertente do Ártico é formado de rios cujas águas permanecem congeladas grande parte do ano. Rigorosidade do clima polar. Dentre esses cursos, os rios da vertente do Pacífico nascem nas cadeias montanhosas do oeste, são caudalosos e desembocam no Oceano Pacífico. Nos Estados Unidos, na América do Sul, os principais são os rios. Dada a proximidade com o mar, esses rios são curtos e apresentam corredeiras na América do Norte. Outra parte é na América do Sul. Os principais são os rios São João, na Colômbia, Rio Max, no Peru, e o Biobío, no Chile. Outra vertente, a terceira vertente, é a vertente do Atlântico. Nós estamos vendo aí na página 109. A vertente do Atlântico são muito extensos e de grande capacidade hidráulica. No continente americano encontra-se maior lago do planeta. Está localizado na América do Norte, entre o Canadá e os Estados Unidos. É formado por um conjunto de 5 lagos de origem glacial, que formam a região conhecida como Grandes Lagos, ligados pelo Rio São Lourenço até o oceano. Fica entre o Canadá e os Estados Unidos. Nós temos também a vertente do Golfo do México. É formado pelos rios que nasce na parte oriental das montanhas rochosas, na Serra Maestra, no México, e nos Montes Apalaches, na parte ocidental, e desembocam no Golfo do México. Essa bacia hidrográfica se tornou um fator importante para o povoamento desde a conquista do território americano. Essas são as principais vertentes das águas americanas. Tem as condições climáticas na página 110, clima da América, que nós vemos a temperatura média do continente diminui de forma progressiva, desde o Equador até os polos devido à latitude. A América apresenta 3 grandes zonas climáticas. Quais zonas climáticas? A zona quente, a zona temperada e a zona fria. A proximidade do mar beneficia as zonas costeiras, pois o oceano está moderado temperatura e reduzido amplitude térmica. E as consequências disso, dessa proximidade, é o clima de grande amplitude térmica, como o rigoroso frio continental da América do Norte. A altitude também é outro fator que influencia na temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. A tia já falou várias vezes na sala. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nós temos também as correntes marinhas,
quente que se originam nas águas equatoriais. A predominância de climas árido e semiárido na borda ocidental do continente e de climas mais úmidos não se deve somente à influência das correntes marinhas, mas também à disposição paralela à costa dos relevos de maior altura. Por outro lado, o resto do continente realiza-se uma importante troca de massas de ar úmida vindas do Oceano Atlântico, já que os ventos carregados de umidade não encontram obstáculos orográficos, mas impede sua passagem. Nós vamos ver um videozinho falando os tipos de climas que você pode encontrar no continente americano. Bom, com relação ao clima, veja bem, né? Ao longo de toda a América, a gente tem aqui uma grande variedade, né? Uma grande diversidade de tipos climáticos, principalmente por quê? Por conta da grande extensão latitudinal. Então, mais ou menos nessa região onde eu estou passando a mão aqui, passa a linha do Equador. E aí, tá vendo aqui essa pontinha? Né? Se você pegar uma lupa, chegar bem perto aqui, você encontra a Disney. Né? Então aqui na península da Flórida, né, próximo, um pouquinho abaixo, entre a Flórida e Cuba, que é essa ilhinha aqui maior, passa o Trópico de Câncer. E pouco mais abaixo aqui, na América do Sul, Trópico de Capricórnio. Né, um pouco aqui abaixo do estado de São Paulo, final do estado de São Paulo. Pois bem, né, e nas extremidades você tem lá os círculos polares, quer dizer, você tem todas as zonas climáticas do mundo, né, presentes dentro do grande continente americano. E por isso, é claro, todos os climas que você estuda, eles aparecem, né, em lugares diferentes aí da América. E aí tem mais, né, além da questão da latitude, que a gente já estudou quais são todos os fatores climáticos. Então latitude é o primeiro deles. Agora, quer ver como é o primeiro deles? Vamos pegar aqui uma diferença regional. Traça aqui a linha do Equador, né, passando aqui pela América do Sul. E aí a gente vai distinguir, então, o clima dessa região, onde eu tenho a floresta amazônica, e o clima dessa região aqui, que é a região andina. Que fator que vai estar, né, diferenciado ali? Né? A questão da altitude. Então o relevo, né, o fator de altitude aí, ele também vai interferir na questão climática. Então, vamos para a regra. Né? Sempre quanto mais próximo do nível do mar, há uma tendência a ser mais quente. E quanto mais alto, né, de maior altitude, a tendência a ser mais frio, porque tem menos concentração de gases na atmosfera. E logo, menor retenção de calor por conta dos gases estufa. Beleza? Então, o relevo ele vai agir sobre o clima em todos esses lugares. Vamos pegar mais um exemplo aqui para a gente, né, conseguir ver como o relevo ele vai interferir diretamente na questão climática. Se a gente, né, selecionar essa parte aqui, ó, onde a costa oeste dos Estados Unidos tem a presença próxima aqui das rochosas, o que a gente vai ver? Que as formações de massas de ar que vêm aqui do Pacífico Norte, elas não conseguem atravessar as rochosas nessa região. E aí o que acontece? O que acontece é que justamente, vou pegar aqui só para destacar, nessa área interna aqui, ó, do território norte-americano e um pedaço ali do México, justamente na área de fronteira dos Estados Unidos e México, há a presença de desertos. Então os desertos ali eles são provocados pelo quê? Justamente por estar numa região relativamente próxima do trópico, mas principalmente pela ausência da umidade, né, do deslocamento das massas de ar que viriam do Oceano Pacífico, mas que são interrompidas justamente pela presença ali de uma sequência montanhosa. Mesma coisa ocorre com o nosso Nordeste brasileiro. Então, né, não são montanhas novas, recentes como as cordilheiras daqui, mas são montanhas velhas ou justamente um planalto, uma formação de planalto próxima do litoral nordestino brasileiro, né, que é o que impede que as massas carregadas de umidade
se desloquem, né, da faixa litorânea em direção ao centro do Nordeste, provocando, portanto, um clima ali semiárido. Então, o relevo ele vai agir, né, nas diferentes regiões e, de acordo com a estrutura de relevo, eu tenho um clima regionalizado. Beleza? Um destaque importante também para a gente falar de clima aqui, né, e é um destaque que, veja bem, vira e mexe, cai na sua prova. É com relação ao papel da floresta amazônica, né, na questão da distribuição das chuvas na América do Sul. Então, a floresta amazônica, que está justamente, é uma floresta equatorial, está na região do Equador, em baixas altitudes, essa floresta, alguns cientistas vão dizer que ela só está ali por conta da estrutura de relevo que dá abertura, né, para que as massas de ar carregadíssimas de umidade, né, que estão sobre o Oceano Atlântico, se desloquem para dentro do continente. Então, você vai lembrar de uma outra aula que a gente já teve aqui sobre clima, né, e clima do Brasil, que a gente falou dos nomes das massas de ar. Então, massa equatorial atlântica, que está se formando aqui em cima do Oceano Atlântico, na linha do Equador, e que traz muita, mas muita umidade, né, para essa parte continental. E tem outra massa também que se forma na linha do Equador, só que dentro do continente. Então vai ser a massa equatorial continental, MEC, vai estar aqui dentro. Ambas, né, claro que aquela que vem do oceano traz muito mais umidade, mas essa aqui, equatorial continental, também, né, ela é produzida a partir da evaporação da floresta. Logo, ela também carrega muita umidade. E conforme a época do ano, essas duas massas elas vão agir se deslocando para outras regiões do Brasil e também, né, dos países ali na parte central aqui do continente sul-americano, como, né, Bolívia, como Paraguai, como mesmo Argentina e Uruguai ali no Cone Sul. Quer dizer, o clima amazônico ele vai ser fundamental para toda a distribuição de chuvas nessa parte mais central e leste da América do Sul. E aí o que acontece se a floresta não estiver mais lá? Acontece o que já está acontecendo com o processo do desmatamento da Amazônia. Você tem o quê? Processos de estiagens, né, muito prolongadas em regiões do centro-oeste, parte do nordeste, parte do sudeste, sem falar de outras várias coisas que vão acontecendo por consequência do desmatamento. Tudo bem? Beleza? Então aqui estão alguns dos principais destaques com relação ao clima na América.